Torneio de Campeões! Olha só isso aqui, que curioso esse troço, que saiu já há algum tempo aqui, né, pela Panini, mas, né, pessoal, meio que, né, o que é isso? Isso aqui é simplesmente o primeiro crossover que juntou todos os heróis da editora num campo de batalha, um negócio muito louco, um negócio peculiar, um negócio diferente. E, cara, isso aqui foi o que formou o conceito de crossover aí de editoras, né? Como tanto pela Marvel quanto pela DC. Isso aqui foi o que moldou, né? Como é que funcionou os outros crossovers que foram feitos aí por Marvel, por DC, por outras editoras, enfim. Vamos ver o que é Torneio de Campeões uma vez. Torneio dos Campeões, aqui saiu na coleção histórica Marvel. Esse Torneio dos Campeões aqui foi o grande crossover, né? O maior crossover aí da Marvel até então, né? E aqui é uma história assim que moldou, né, os crossovers da história. A gente vai entender aqui o porquê. Bom, primeiramente a gente tem aqui esse carinha conversando com uma entidade aqui, e ele tá fazendo uma proposta aí para ela, né? A gente vai entender aqui qual que vai ser aqui dessa história. Enfim, daí tá ali os heróis treinando, etc. Diversos heróis ali ao redor do mundo, eles estão lá fazendo algumas coisas, fazendo algumas missões, e eles estão sumindo da onde que eles estão. Tá? E daí eles se reúnem, eles se encontram todos aí num lugar, né? Todos foram sequestrados, levados para esse lugar muito bizarro aí, tipo um estádio, né? Eles não entendem direito o que está acontecendo. E daí eles vão lá vão contar para eles o que aconteceu, né? Nós temos então aquele carinha que eu falei, é o Grão-Mestre, e essa entidade que está junto com ele, aí ele não diz quem que é, né? Mas ele fala que o meu irmão ali, o colecionador, morreu e eu quero que ele volte à vida. E para fazer isso, então eu desafiei essa entidade aqui para se a gente ganhar, pra quem vai ganhar, né? Cada um vai escolher então alguns heróis, vão lutar entre si, né? Vai ter um objeto aí, né? Em alguns lugares do mundo, são 4 objetos. E a gente então vai fazer 2 equipes, essas 2 equipes vão se confrontar, pegar esses objetos, e quem ganhar vai ter então ali o seu prêmio, né? Daí o Grão-Mestre, ele decide que eles escolhem ali as entidades, as personalidades ali, né? Os bonecos que vão ir lá lutar, né? E essa entidade é a Morte, né? Daí a gente descobre que é a Morte, e que daí é ela que então vai ter o poder de ressuscitar o colecionador. Então, as equipes se dividem, tá? Aqui tá as equipes. Tem os personagens mais conhecidos, outros bem obscuros. Enfim, eles vão se dividir. E daí a moral é a seguinte, né? Se a equipe do Grão-Mestre ganhar, então o colecionador vai voltar à vida. Se não, né? Se ele perder, ele vai sumir também da vida e etc. E daí eles prometem, assim, e daí nisso, assim, por que eles iriam lutar, né, os heróis? Por que eles iriam lutar contra isso? Por que eles fariam essa missão? O Grão-Mestre diz assim, olha, se eu ganhar, eu não vou mais fazer nada aqui com vocês, não vou mais usar a humanidade para nada, para os meus jogos e tal, né, que é um cara que é viciado em jogo, a moral é essa. E eles obrigaram os heróis a lutarem ali, né, eles fizeram toda a humanidade de refém. Daí eles disseram assim, olha, enquanto não terminar essa coisa aqui, a gente não liberta as pessoas. Então vocês têm que lutar, fazer essa coisa aqui, e daí depois a gente liberta a humanidade, né? Então tá, beleza. Daí eles vão lá fazer ali as suas missões, né? Aqui tem a equipe aqui de um lado, aqui, que é o Demolidor, tem esse cara aqui que é o Talismã, personagem meio obscuro. Tem Estrela Negra, que é um lado daqueles heróis lá da União Soviética. Do outro lado tem os Solaris, a Mulher Invisível, o Punho de Ferro. A maioria desses personagens nem se conhecia aqui na época. Enfim, daí eles vão lá lutar para achar então um daqueles pedaços aí daquele orbe lá que foi dividido em 4, né? Enfim, daí eles lutam lá e lá pelas tantas, então o Demolidor pega, então o Demolidor é do grupo do Grão-Mestre, então um ponto pro Grão-Mestre. Bom, depois, daí tem aqui uma outra batalha, também aqui, né, um grupo meio estranho aqui, né, tem o Homem de Ferro, tem esse carinha aqui que é o Cavaleiro das Arábias, também ele apareceu muito pouco, e a Sabra, que é uma heroína de Israel, um negócio bem estranho, né? Aqui também tem esse carinha aqui que é o Defensor, ele é um herói argentino, loucura total. A Mulher Hulk, na época, ela era meio selvagem, né?
e o Capitão Britânia lá no primeiro uniforme dele, bem diferente. Né? Isso aqui é de 82, esse quadrinho. Então, daí vai lá as duas equipes brigarem, e daí nisso, então, o Cavaleiro das Arábias consegue pegar o pedaço lá do troço, né, daquele negócio lá que vai ganhar lá e tal. E daí ele é do time da morte, então um ponto para cada lado. Depois a gente vai aqui para a última edição, daí a gente tem mais um confronto aqui. Daí nós temos esse carinha aqui que é o Vanguard, né? Também é dos heróis russos, se não me engano. Tem o Anjo, tem o Pantera Negra. Do outro lado tem o Wolverine, o Coisa. Eles não se conheciam na época, então é bem legal aqui que depois eles fazem grandes histórias juntos, né? Eles se conhecem de uma forma bem estranha. E esse Peregrino aqui, que é um herói da França. Aí tá, vão lá brigar e tal, lá pra ver, né? Quase que o Wolverine quase mata o Pantera Negra, enfim. Daí o Coisa pega um pedaço, ele consegue pegar lá o pedaço da coisa dele, e daí é mais um ponto pro Grão-Mestre. Aqui, nesse último embate, é que dá uma coisa muito bizarra. A equipe da morte, ela é composta pela Tempestade, essa mina aí que tá com trevo aqui, o nome dela é Trevo, e o cara lá da China, que é o Homem Coletivo. O outro grupo é o Sasquatch, o Capitão América, e um outro personagem meio estranho aqui, que é o Blitzkrieg, que é um herói lá da Alemanha. Então eles vão lutar, e por fim aqui, né, no fim da batalha aqui, a Trevo pega. Só que assim, aqui tem uma coisa que é um erro muito bizarro, porque assim, a Trevo, ela é da desconhecida, e ela pega o objeto, só que o ponto vai pro Grão-Mestre, então o Grão-Mestre ganha, fica 3-1 pro Grão-Mestre. Uma coisa bem estranha aí que aconteceu. Enfim, daí tem ali vai ter a explicação que é a morte, né? Ali não tinha falado que era a morte, né? Enfim, daí tudo bem. A morte diz que dá para ressuscitar o colecionador, mas para isso ela vai ter que levar a vida do grão-mestre. Então o grão-mestre aceita, né? E o colecionador então volta à vida. E daí os heróis voltam ali ao mundo. Bom, depois disso, depois de alguns anos, né? Nós vamos ter aqui umas edições anuais dos Vingadores da Costa Oeste e da Costa Leste, né, o normal, que vai ter meio que uma continuação do Torneio dos Campeões aí, né? Os heróis estão ali fazendo uma brincadeira, ali, jogando beisebol, coisa nada a ver. E nisso surge o surfista prateado e ele diz assim, tem uma grande ameaça vindo, não sei o que, blá blá blá. E nisso daí os Vingadores normais da Costa Leste morrem, simplesmente morrem. E daí o surfista diz assim, tem uma grande coisa aí, um grande confronto acontecendo, do colecionador, etc. A gente tem que descobrir o que está acontecendo. Então vão lá os Vingadores da Costa Oeste, vão ao encontro do colecionador, e daí o colecionador diz assim, olha, para vocês trazerem os seus amigos de volta à vida, vocês vão ter que entrar no mundo da morte para libertar eles. Então, os Vingadores da Costa Oeste tomam um veneno e morrem para encontrar os Vingadores da Costa Leste. Daí, assim, aqui as explicações são bem estranhas. Por quê? A moral é que eles não podem se deixar ser pegos pela morte, mas daí os dois grupos não querem ser pegos pela morte. Só que eles brigam por isso, porque eles acham que o outro grupo vai levar eles pra morte. Cara, como eu falei, uma explicação bem estranha. Mas enfim, daí dá meio que uma outra briga que nem o que deu antes, daí mostrando ali, então, tem uma briga do Homem de Ferro contra a Capitã Marvel, depois vai ter... Todos os heróis vão brigar entre si, tentando não serem pegos pela morte. Porque não faz o menor sentido isso aqui. Mas enfim, né? A Arpia vai lutar contra o Capitão América, o surfista prateado tá lá tentando encontrar a morte, ele encontra a morte, conversa com ela. O Dr. Pym ali, né? O Hank Pym luta contra a Vespa, o Magnum luta contra o Thor. Né? Então aqui tem várias lutas aqui mostrando quem que venceria, né? A luta contra quem, né? Tem a Tigresa contra o Dr. Druida. O Cavaleiro da Lua estava passando ali e ele acabou sendo levado junto. Ele não era da equipe dos Vingadores da Costa Oeste, mas ele foi para lá, né? Ele luta contra o Cavaleiro Negro, né? E ele ganha do Cavaleiro Negro.
o Gavião Arqueiro luta contra a Mulher Hulk, e ele acaba vencendo a Mulher Hulk, muito louco isso aqui, né? E por fim, daí quando que aparece a morte aí, né, pra levar os caras, o Grão-Mestre prendeu ela. Daí ele diz assim, agora eu te peguei, não sei o que, você vai me devolver a vida e tal, não sei o que, né? E nisso, então, mostra aí, ele vai contar toda a história dele e tal. E daí ele diz que, e ele chama de volta à vida os grandes personagens aí que passaram pelas vidas dos Vingadores e bota todo mundo pra lutar de novo. Então, tipo, ó, vai ter o Gavião Arqueiro, o Thor e o Dr. Pym vão lutar contra o Falcão Negro, o Espadachim e o Executor. Cara, umas coisas assim bem loucas. Aí, de novo, dá uma briga. Eu gostei muito desse arco aqui, porque assim, ó, vários desses arcos aqui, todas essas batalhas são desenhadas por pessoas diferentes. E aqui é o John Romita Jr. com a arte final do Bill Sienkiewicz. E faz uma arte muito boa com os dois trabalhando juntos aqui. Olha só. Eu gostei bastante dessa arte aqui, principalmente. Tá? Traz uma equipe, uma dupla que funciona muito bem aqui, a arte finalizada aí pelo Bill 520. Tá? Depois aqui tem outros grandes personalidades aqui dos quadrinhos, né? Tem o Kit Pollard, enfim, tem vários desenhistas que fazem isso aqui que eu acho que é bem legal. Bom, daí aqui tem a Capitã Marvel, a Mulher Hulk, Cavaleiro da Lua e a Tigresa vão lutar contra o Capitão Marvel, o Drax, o Destruidor. E mais quem aqui que tá no meio? Aí tem um outro bicho aqui que eu não sei, que é o Víbora Assassina, nunca tinha visto antes, o Duende Verde, enfim. Aí vai todo mundo brigar ali entre si. Aqui de novo o Surfista Prateado tentando entender o que tá acontecendo. Tem o Korvac, que tem um papel um pouco importante aqui dentro, que ele também tá morto e ele tá extremamente poderoso, enfim. Umas coisas bem estranhas que acontecem aqui nessa história, porque ela é muito bizarra mesmo. Tá? Aqui já tem um outro confronto, que é o Homem de Ferro, o Arapia, o Cavaleiro Negro e o Dr. Druida. Vão lutar contra o Guardião Vermelho, o Drácula, o Terrax e o Cavaleiro Negro original, né? Que acho que é tio do Cavaleiro Negro aí da hora. Enfim, né? Toda uma brigaceira aí sem a menor cérebro, né? Doideira. Capitão América, Vespa e o Magnum vão lutar contra o cara lá, o Barão Sangue, o Hyperion e o Bucky. Também dá uma briga muito louca aí, enfim. Aí eles disseram, daí por fim, né? Quem sobrevive depois de todas essas lutas aí, porque os caras vão morrendo no meio da briga. Quem sobrevive é só o Capitão América e o Gavião Arqueiro. E daí eles dizem assim, bom, agora vocês que venceram, vocês vão lutar contra os outros que morreram, pra ver quem que ganha. Aí nisso, cara, ia dar uma briga que não ia ter a menor chance, né, pros dois. Mas aí o Gavião Arqueiro diz assim, não, vamos fazer assim, ó, não vamos fazer essa luta aí, ele fala pro Grão-Mestre. Ele diz assim, olha, eu tenho duas flechas, uma delas vai ter uma ponta, e a outra não. Se você descobrir qual que é que tem a ponta, você ganha. E se você perder, você tem que trazer todo mundo de volta à vida. E daí ele, né, o Grão-Mestre estava com todo o poder da morte aí no momento. Ele perde, só que daí nisso a morte volta e daí traz todo mundo de volta à vida. Né, e o Grão-Mestre então fica lá preso ainda lá no mundo da morte. E puto da cara. Cara, é uma história assim, ó, muito doideira, bem curiosa. E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho nela agora. Pessoal, então como vocês viram, né, foi um especial, né, são 3 edições aí da primeira parte do Torneio de Campeões, e isso aqui era assim, é estranho, né, mas enfim, isso aqui ia ser um quadrinho lançado na época das Olimpíadas de 1980, mas como os Estados Unidos boicotou aquelas Olimpíadas, não foi para essas Olimpíadas porque se passou, né, ocorreu essas Olimpíadas na União Soviética, os Estados Unidos não quis ir para lá, né? Não mandou ninguém para lá, enfim. Daí a Marvel pensou assim, cara, então por que nós vamos lançar um quadrinho falando sobre Olimpíadas, né? Por causa que era meio que baseado em Olimpíadas, né? Uma competição. Por que a gente vai fazer um quadrinho sobre Olimpíadas se nós nem vamos estar nas Olimpíadas, né? Então arquivaram o quadrinho, só que 2 anos depois o editor-chefe da Marvel disse assim, não, mas esse quadrinho aqui já está praticamente pronto,
vamos mudar ali os uniformes das pessoas aí, quem que mudou o uniforme, vamos refazer um pouco desse texto aí, vamos fazer esse quadrinho de uma vez, é um evento legal, né? Um evento bacana, reúne todos os personagens, acho que é divertido, é diferente. Então, lançaram esse quadrinho aqui em 82, mostrando aí todo esse pessoal junto, né? A arte é do John Romita Jr., né? Então já tá num estilo bem no início da carreira dele, né? Não é o quadradão aí que a gente conhece aí depois. E depois ainda ali do torneio, que tá, o torneio em si é um grande massa velho, muito doido, aí, enfim, serve só para juntar o pessoal, botar todo mundo para brigar aí, né? Enfim, uma competiçãozinha meio tosca, mas enfim, daí depois tem essa história daí dos Vingadores e os Vingadores da Costa Oeste, que eu acho que assim, ali meio que já virou meio que porra louca, já tem uma explicação mais besta, principalmente aquela parte ali que eles estão brigando para não serem entregues para morte, mas os dois estão brigando pelo mesmo motivo. Cara, é meio bobo, né? Mas enfim, cara, isso aí mudou, né? Principalmente quando que tem crossover. É isso aí, é o que acontece. É uma historinha meio besta que vai juntar todo mundo por causa de algumas entidades espaciais, coisas assim, geralmente, né? Ou uma grande ameaça do espaço, né? Coisas assim, né? Mas assim, principalmente essa questão de entidades é uma coisa meio comum, né? Quando que tem crossovers, vem uma entidade que sequestra todos os seres e tal, e bota todo mundo pra brigar e etc, né? Enfim, é um quadrinho diferente e tem muito valor histórico justamente por ter lançado o conceito de crossover. Mas você deve estar se perguntando por que trouxe Torneio de Campeões agora? Porque na nossa cronologia Marvel lá, que nós estamos trazendo desde Massacre X-Men até a Queda dos Vingadores, ali no meio tem Torneio de Campeões 2. Lá no meio lá das histórias, lá nas histórias do Homem-Aranha tem a segunda parte, sei lá, uma continuação disso aqui, não sei porque eu ainda não li, mas em breve vai estar aqui no canal, então se você não é inscrito, se inscreve para ver o que tiraram mais de leite dessa pedra estranha chamada Torneio de Campeões. Vamos ver na sequência, então fica ligado aqui. Obrigado pelo seu like, se você não tinha dado, dá um like agora, que ajuda muito o canal, e obrigado pela sua presença. Obrigado e um beijo, um abraço e um forte abraço de novo. Até a próxima.